Aleluia. Graça e paz, igreja. Mais uma vez, estamos aqui para dar continuidade à nossa escola de discípulos. Hoje, nossa sexta aula, onde nós iremos falar assim, de um tema bem prático, um tema que certamente acontece no cotidiano da célula. E hoje o Senhor ele vai trazer algumas orientações para que nós tenhamos uma célula vitoriosa, que, por sinal, o tema de hoje é os inimigos de uma célula vitoriosa. Mas eu queria, nesse momento, orar por você, para que você possa ser abençoado por essa aula e que, no nome de Jesus, o Espírito Santo ele venha fazer que esse conteúdo ele venha fluir de forma agradável na sua vida, no nome de Jesus. Então, Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, por mais esse momento. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, mais uma vez, ó Pai, de aprender um pouco mais acerca de Ti, acerca, Senhor Deus, desse método, desse meio tão glorioso que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então, que no nome de Jesus o Senhor possa nos ajudar a entender, a compreender tudo aquilo que o Senhor quer falar nessa hora. No nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha me usar, venha me capacitar cada vez mais para transmitir a Tua vontade e transmitir, Senhor Deus, as Tuas direções e orientações. No nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Então vamos lá. Hoje, dando continuidade à nossa escola, hoje iremos tratar, como já falei, sobre os inimigos de uma célula vitoriosa. Então, interessante que se há vitória, existe luta. E se existe luta, existe inimigos, existe adversários. Então, hoje a gente vai falar acerca de quais são esses inimigos de uma célula vitoriosa. Então, cada uma das aulas que nós tivemos até agora teve o objetivo de capacitar você, participante, para ter uma célula vitoriosa. Então, ainda nesse sentido, nessa aula a gente vai destacar os inimigos de uma célula vitoriosa. Então, para que haja vitória é necessário luta, e se há luta, como eu já declarei, existem inimigos. Então, a gente vai ver quais seriam esses inimigos que se opõem a uma vitória de uma célula. E os inimigos do modelo celular, eu posso elencar aqui alguns para vocês. Primeiramente, seria o clericalismo. O que é clericalismo, Tiago? É aquele que estabelece que na igreja há os clérigos e os leigos, ou seja, há aqueles que já têm determinados cargos, só aqueles que podem exercer tais funções, e aqueles leigos, ou seja, leigos que não sabem nada, que ainda vão aprender, enfim. Esse também é um inimigo do modelo celular. Tem aquele também que é o do templismo, que tem a ideia de que a igreja é o prédio, a igreja é só simplesmente o prédio, mas você que participa da nossa escola de discípulos, você sabe bem que a igreja não é o prédio, a igreja é você, a igreja somos nós. Tem a questão também do tradicionalismo, que é sacralizar o que Deus fez no passado e se fechar para as mudanças. Ou seja, Deus já fez e simplesmente se resumiu ali, e Deus ele não continua fazendo algo novo, Deus não continua usando novas formas, novos métodos. Deus ele simplesmente fez ali e se resumiu simplesmente ali, aquilo que já foi feito. Tem a questão do modismo, aquela questão da tendência. As pessoas enxergam as células como um modelo passageiro, ou seja, é algo que está na tendência, é algo que está na moda, célula. E as pessoas, muitas vezes, enxergam as células como uma tendência, uma moda, é algo que está no momento. Então, isso também se constitui um inimigo do modelo celular. Tem a questão do medo, de resistência a correr riscos. Então, a gente já está caminhando dessa forma. Então, não vamos mexer naquele time que está ganhando, não se mexe. Não vamos mexer para que não possa dar errado. Então, tem a questão do medo também, que é um inimigo do modelo celular, a falta de unidade. Nós somos um corpo, nós temos que estar unidos para que caminhemos na mesma direção. Então, a falta de unidade também se constitui de um inimigo do modelo celular. A falta de visão, de crescimento, a resistência à multiplicação. Sabemos também que a célula é um grupo que se multiplica,
não é simplesmente um pequeno grupo, um grupo de comunhão, mas é um grupo que visa a multiplicação, que visa alcançar pessoas. Então, aquela célula também que resiste à multiplicação, isso também se constitui a um inimigo, a um adversário, que certamente vai complicar aí na questão da célula. Aquele imediatismo, a gente sabe que é uma geração que tem pressa nas coisas e às vezes isso tem atrapalhado. Isso atrapalha de uma forma geral quando a gente tem pressa em alcançar as metas, pressa em alcançar os alvos estabelecidos, e isso às vezes acaba trazendo frustração quando não é alcançado. Então, porque certamente aquela meta ela foi colocada com um curto prazo, com pouco tempo, e às vezes esse imediatismo às vezes acaba atrapalhando também na questão também do atraso na multiplicação, quando o grupo atinge as condições ideais para isso. Quando o grupo já está maduro, já há líderes para uma multiplicação de uma nova célula. E quando começa a atrasar, quando começa a não haver essa questão da multiplicação, então isso também se constitui como inimigo do modelo celular. Critérios muito elevados para se constituir um líder, com muito, critérios elevados demais, muito rigor para se constituir um líder também, isso pode atrapalhar também. Falta de treinamento de líderes, vimos na aula passada que sem multiplicação, sem líderes treinados, sem líderes preparados, não há como multiplicar uma célula. Então, assim também se constitui mais um inimigo do modelo celular. O grupo não possuir um líder em treinamento também, isso aí é terrível, porque a célula visa multiplicação. Então, se a célula não tem um líder ou líderes em treinamentos, então, ou seja, essa célula também está fadada ao fracasso, ela não vai multiplicar. E isso também é um inimigo do modelo celular. A concorrência com outras atividades da igreja, com as células, isso também pode complicar um pouco. A falta de disciplina nas reuniões, preletores de fora, que a gente vai tratar sobre isso também. Pessoas que vêm ministrar a lição que pertence a outras igrejas, pertence a outras visões como igreja local. Então, isso complica um pouco também. A gente vai tratar com detalhes mais adiante. E competição entre grupos. A gente sabe que as células elas irão crescer, elas irão multiplicar. Então, não é uma competição de célula para célula. A minha célula tem mais, a minha célula multiplicou mais, a minha célula ela é mais forte nisso, a gente alcança mais pessoas. Então, ou seja, não é uma competição. Quem ganha é o reino de Deus. Quem ganha é o reino de Deus. Então, essa competição também acaba se constituindo também mais um inimigo. Então, a gente viu aqui que são vários e vários inimigos do modelo celular. Adversários que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas reuniões, na nossa caminhada aí como igreja que vive no modelo celular. Então, ou seja, são barreiras, são inimigos que se levantam para que a gente possa também vencê-los no nome de Jesus, porque nós sabemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas vamos lá, vamos avançando. Então, como eu já falei, se é uma célula vitoriosa, existe luta, e se existe luta, existem inimigos. Então, ou seja, existem problemas. E a gente vai aprender, a gente vai entender um pouco aqui de você líder, você que está sendo capacitado para liderar uma célula, de como você resolver problemas que acontecem na célula, problemas que se levantam no ambiente celular, nas células como um todo. Então, é comum acontecerem situações difíceis, afinal, a gente está tratando com pessoas, são temperamentos, são pessoas, são diferentes. Então, situações difíceis que trazem constrangimentos na célula e nem sempre os líderes sabem como lidar com elas. Então, em primeiro lugar, o líder precisa ter bem claro tanto a sua importância como a importância do grupo. O líder precisa entender qual o seu papel ali na célula e ele também precisa entender qual a importância da célula. Ele precisa ter isso bem claro para consigo mesmo. Então, e agir de forma a proteger a célula. Ele tem que entender o seu papel como líder e ele também tem que entender a questão da célula em si. Então, ele tem que agir no sentido de proteger a célula. Então, ele precisa ver as dificuldades de uma perspectiva correta e buscar ajuda
quando necessário. A gente vai ver também logo mais. Então, existe algumas pessoas com personalidades destrutivas ou disfuncionais que participam das células. Muitas vezes até com o intuito de causar divisão. Então, é aquela coisa, a gente está ganhando pessoas para Cristo. Então, elas não vão vir já padronizadas, digamos assim. Elas não vão vir ainda discípulos formados. Elas vão vir pessoas. A gente viu isso na aula passada, que na formação de líderes a gente não deve procurar por líderes, a gente deve procurar por pessoas. Então, na célula vai vir um monte de gente quebrada, porque é isso que o mundo faz com as pessoas. O mundo quebra as pessoas. O mundo quebra. Satanás está aí para pisar nas pessoas. Então, elas vão vir muitas vezes destruídas, elas vão vir com personalidades, não sei, alteradas, talvez, enfim, vai vir toda sorte de pessoas para as células. E muitas vezes elas vêm até com esse intuito de causar divisão. Então, essas pessoas elas precisam ser identificadas e abordadas para que a célula permaneça saudável. Então, eu vou citar alguns exemplos para que a gente possa entender bem o que é que acontece também no ambiente celular, o que pode acontecer no ambiente celular e de como a gente lidar com essas situações. O primeiro problema, eu coloco aqui como membro pecaminoso. Ou seja, são aquelas pessoas que são dominadas por impureza, por avareza, idolatria, ocultismo, maledicência, bebedice, furto e toda sorte de coisa ruim. Então, são pessoas que, como eu já citei, elas vêm quebradas, elas vêm cheias de traumas da vida, cheias de cicatrizes, cheias de coisas ainda a serem resolvidas, coisas ainda a serem tratadas em suas vidas. E como a gente lidar? Poxa, Tiago, como lidar com pessoas que vêm dessa forma para a célula? Como lidar? Então, primeiro deverá ser admoestado pelo irmão que presenciou os fatos, ou seja, se essa pessoa fez algo que mexeu com aquele ambiente celular, ou seja, que de uma certa forma ocasionou alguma divisão, ou não sei, alguma confusão, ou alguma coisa relacionada. Então, o que deve ser feito? Primeiramente, deve ser admoestado pelo irmão que presenciou os fatos, e se o faltoso vier abandonar o erro, este deverá ser encoberto. Então, ou seja, se aquele membro pecaminoso ele causou aquele problema lá, e algum irmão presenciou os fatos e já admoestou, já orientou ele, e ele já decidiu, se arrependeu e abandonou aquilo, não praticou mais, então aquilo já pode ser encoberto. Mas se ele voltar a pecar, deverá ser admoestado pelo líder, você que está sendo preparado para ser líder de célula, então você deve admoestá-lo na companhia da testemunha do pecado. E caso ele não mude de ideia, de conduta, o líder deverá entregar o caso ao supervisor, evitando assim contagiar os demais. Então a gente nota que o líder ele deve agir em proteção à célula. O líder ele deve entregar o caso ao supervisor, evitando assim contagiar os demais, aquele fogo, aquela fagulha que foi acesa. Então ela deve ser prontamente apagada para que aquilo não venha contagiar e alcançar todo o grupo, gerando a divisão e, consequentemente, fatalmente, o fechamento de uma célula. Então o líder ele tem que agir em defesa da célula, ele tem que agir em defesa do grupo, em defesa da célula como um todo. Tem a questão também do membro que se acha mais espiritual do que os outros. Vê só, o membro, aquele que se acha mais espiritual do que os outros, aquele que se acha o super crente, aquele que se acha bem mais espiritual do que os outros. Então essa pessoa irá criticar o líder para mostrar que é mais capacitado e experiente. Então essa pessoa ela vai começar a gerar situações para tentar induzir, tentar insinuar de que ela é mais capacitada e experiente do que o líder. Ela se acha super espiritual e ela vai gerar situações, vai ficar gerando ocasiões, situações para insinuar, mostrar ao grupo
que ela é mais espiritual, que ela é mais capacitada, que ela é mais experiente do que o líder, que ela devia estar no lugar do líder. Então vai tentar impressionar e quase vai sempre polemizar a reunião com a intenção de enfraquecer o líder e fatalmente dividir o grupo. E como lidar com um membro que se acha mais espiritual do que os outros? Então o líder não deve encorajá-lo a falar das suas experiências, evitando que monopolize a reunião, mas deve mostrar-lhe os objetivos do grupo e como ele pode ser útil. Então, todos são úteis, todos são especiais, todos têm valor para Deus. Então ninguém se perde, Deus ele transforma todos. Então, devemos agir dessa forma, a gente deve encorajá-lo a falar de suas... A gente deve não encorajá-lo a falar de suas experiências, evitando que ele monopolize a reunião. A gente deve mostrar como é que ele pode ser útil na célula, de como ele pode ser útil naquela reunião, naquele grupo, por um bem maior, defendendo a célula. Então a gente deve mostrar a ele os objetivos do grupo e como é que ele pode ser útil ali naquele grupo. Então se a gente percebe que há uma situação como essa, então a gente já prontamente age dessa forma. Então se o problema ele persistir, se o problema ficar assim fora do seu alcance, você já procura o seu supervisor, que ele certamente já irá te orientar a solucionar esse problema. Outra questão também são membros de outras igrejas evangélicas. Membros de outras igrejas evangélicas. Então, membros de outras igrejas ou pessoas que são discipuladas por outros líderes e frequentam as células, normalmente são pessoas que gostam de estar sempre se referindo às doutrinas da outra igreja. Gostam também de fazer comparações entre as duas igrejas, gerando polêmicas e questionamentos que podem trazer confusão e até mesmo levar a célula à divisão. Então é uma questão um tanto quanto complicada também, quando membros de outras igrejas vêm participar das células, membros que são discipulados por outras pessoas, estão em outra visão. E geralmente, quando eles participam das células, eles acabam querendo trazer como é a sua vivência, como eles convivem como igreja, e isso acaba gerando uma certa polêmica, isso acaba gerando uma certa divisão no grupo, que é o que a gente não quer. É que não divida o grupo, é que não rache o grupo, que não gere mais um fechamento de célula. Então a gente tem que ter muito cuidado com pessoas que vêm de outras igrejas para participar das células. Justamente por isso, porque elas vão querer mostrar, porque na minha igreja funciona dessa forma, porque a pessoa que me discipula, o meu discipulador, ele faz assim, mas aqui é diferente e tal. Enfim, são situações que também podem causar uns certos problemas para a célula. Então, nesse caso, você não permita que esse tipo de pessoa influencie ninguém do grupo. O líder tem que estar de olhos bem abertos. Então, por isso que o líder ele também precisa de auxiliares para também estar auxiliando nessas questões, porque o líder precisa estar atento a todas as situações, para que isso não gere uma divisão e um fechamento de uma célula. Então, não permita que esse tipo de pessoa influencie ninguém no grupo. Encoraje-o a reunir-se em células de sua própria igreja. Porque, gente, cá para nós, o objetivo da célula é alcançar pessoas não crentes. Pessoas não crentes. Então, se a pessoa, ela está ali participando da célula, ela é membro de outra igreja, tudo bem. Mas se começar a surgir esses problemas, então a gente deve encorajar a se reunir em reuniões, em células de sua própria igreja. Porque a nossa intenção não é gerar uma divisão, não é gerar um fechamento de célula. A nossa intenção é alcançar pessoas que não são crentes ainda, que ainda não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então não permita que esse tipo de pessoa influencie ninguém no grupo. Porque isso vai também gerar um fechamento de uma célula. Outra questão que se constitui também como alguns problemas que podem surgir na reunião de célula
são pastores, missionários ou profetas que vêm de fora, ou seja, que não são da nossa igreja local, que não são da nossa comunidade local. Então, normalmente, quando eles participam de uma reunião, eles vão ao grupo e resistem à autoridade do líder. Muitas vezes até tentando colocar o líder, controlar o líder e ostentando posições. Então, ou seja, você chega lá um pastor, lá na tua célula, você está liderando lá, chega lá um pastor, então ele pode até te olhar como, diga, eu sou um pastor, então eu sei mais do que essa pessoa que está trazendo a palavra. Então ele pode talvez querer ostentar posições, pode dizer, eu sou um pastor, mas quando ele puxar a palavra, ele vai começar a falar coisas. Então, ou seja, mas você é o líder da célula. Você é o líder, então naquele lugar você tem autoridade dada por nosso pastor, então naquele ambiente você é a voz do nosso pastor. Então você é o líder da célula, então ele é bem-vindo ali como ouvinte. Ele é bem-vindo como ouvinte. Então o líder, nessas situações, o líder não se deve intimidar com o título do pastor, ou seja lá o que for. Deve dizer-lhe que ele é bem-vindo como ouvinte naquele ambiente. E ter bem claro o seu papel de líder na direção da reunião. Deve também evitar também que pessoas monopolizem a reunião. Então devemos ter muito cuidado quando pessoas que ostentam cargos, pastores, missionários, profetas, pessoas que têm um certo cargo em outras igrejas e vêm de fora para participar da célula, a gente deve ter muito cuidado também se essas coisas se levantarem, sabe, gente? Não é de repente ele chega lá, a gente já chega já falando essas coisas, não. É se surgirem problemas que possam monopolizar a reunião, nós prontamente temos que agir dessa forma que a gente está orientando. Então, muito cuidado com pastores, com pessoas, missionários, profetas, enfim, pessoas que vêm de fora participar da reunião. Então, não é permitido, aqui um parêntese aqui, não é permitido que pastores, missionários ou profetas de outra igreja ministrem nas reuniões de célula. Então, olha só, não é permitido que pastores, ou seja, missionários, enfim, profetas, pessoas que vêm de fora venham ministrar nas nossas células. Então, não é permitido, caso, salvo alguma orientação pastoral da nossa igreja. Então, lembrando, não é permitido. Tem uma questão também que é bem interessante, às vezes a gente até ri também, que é a questão do irmão falante, aquele que fala muito na célula. Geralmente as células sempre tem duas pessoas que gostam de falar um pouquinho, que às vezes extrapolam o tempo um pouco aí, e se a gente não cortar lá, a pessoa vai lá e passa a noite inteira lá, passa a reunião inteira falando, se a gente não der um freio lá. Então, normalmente, ele não consegue falar um assunto coerente e conta longas histórias sem objetivo e muda de assunto o tempo todo. Então, ou seja, a gente está falando de um determinado assunto, ele começa num assunto, daqui a pouco ele está falando outro assunto e vai. E isso acaba gerando também um certo, digamos assim, um problema também na célula, porque a gente está focado, a gente tem tempo para as coisas. Tem um tempo para a palavra, a gente tem um tempo para compartilhar, a gente tem tempo para a programação da célula em si. E quando há alguém muito falante, assim, que demora muito e começa a mudar o tempo todo do assunto, isso acaba tirando foco. Às vezes tem alguns visitantes não crentes e eles estão focados na palavra, a palavra está sendo semeada ali em seus corações e esse irmão que gosta de falar muito começa a falar coisas e vai saindo totalmente do contexto e aquela pessoa que estava ali sendo tocada, ela se desliga. Simplesmente ela perde o foco. Então, ou seja, é como se a chama estivesse sendo acesa ali, aí aquele irmão falante vem e apaga a chama. Então, a gente deve ter muito cuidado também com essas situações. O líder ele deve intervir e ajudar o irmão a responder as perguntas. Mas se persistir, deve dizer, por exemplo, que as respostas estão limitadas a 30 segundos por pessoa. Então, é aquela questão. Se a gente percebe que aquela pessoa ela gosta de falar um pouco mais, então a gente vai ajudando ela a falar para que ela encerre logo o seu comentário, sabe? E se esse problema persistir, então a gente já... Gente, hoje a gente vai... vamos ser breves nos nossos comentários. Eu vou limitar aqui 30 segundos por pessoa. A gente fazer comentários rápidos para que a palavra ela possa dar seguimento. Então, a gente deve ter muito cuidado com essas situações, com o irmão, o linguarudo lá, que gosta de falar muito, né?
que certamente você está rindo aí na sua casa, as meninas estão rindo aqui também, mas certamente eu acho que toda célula deve ter uma pessoa semelhante assim, né? Então a gente deve ter muito cuidado com essas situações, porque complica um pouco na questão da palavra, na questão do foco daquilo que está sendo ministrado. Então devemos ter muito cuidado. Então a gente deve pedir para que ele seja mais sucinto, evitando assim gerar desinteresse por parte do grupo e até antipatia. Então, é como já expliquei, a gente está focado lá em uma determinada palavra, e o comentário ou a questão em si que ele tá, o falante lá está falando, ele sai totalmente do contexto daquilo que a gente está falando. Então, isso acaba complicando um pouco, acaba tirando do foco e acaba tirando a atenção. E isso vai acabar gerando um desinteresse do grupo, vai começar um ficar olhando para o outro e olhando para cima e vai ficar uma situação meio constrangedora. Outra questão é a questão do crítico da igreja. Olha só, o crítico. Esse tipo de pessoa esse tipo de pessoa pode fazer com que um espírito de divisão penetre no grupo e poderá se tornar um tropeço na vida da igreja. Olha aí. Então a gente deve ter muito, muito, muito cuidado com aquele que só faz criticar. E normalmente esse que gosta de criticar, ele não critica em público, assim na reunião. Ele começa a falar com um, ele começa a falar com outro, ele começa a dizer a outro. E quando você menos imaginar, o grupo está dividido, porque pessoas elas já estão contaminadas por esse espírito de divisão que foi ali instaurado ali pelo crítico, essa pessoa que gosta de estar criticando. Então todos podem fazer crítica, sabe? Assim, todos podem criticar, todos podem fazer críticas, mas deverá ser colocado de uma forma bem clara e que o grupo não é o lugar ideal para essas críticas. Aquele grupo ali, a célula, aquele momento, não é o lugar ideal para críticas. Então, seja críticas, sugestões, sabe? Se acontecer esses problemas, oriente-os a te procurar em outra oportunidade, em outro momento, que não seja a célula. Sabe? Porque célula é um ambiente que deve haver pessoas não crentes. Então, se pessoas estão chegando nesse ambiente, e nesse ambiente estão sendo tratados assuntos dessa forma, então vai complicar um pouco. A pessoa que vem lá do mundo, chega numa célula, chega num ambiente que você quer ser acolhido, você quer ser integrado ali naquele ambiente, você já encontra situações semelhantes e a pessoa vai bater em retirada ligeiro. Então a gente deve ter muito cuidado também com isso, com essa questão de pessoas que gostam de estar a todo tempo criticando. O líder deve mostrar que as críticas em público elas devem ser evitadas, principalmente na célula. Deixa para falar depois, procura o líder, orienta lá a procurar o líder depois. Diga, segura um pouquinho, não vamos falar desse assunto agora não. Depois você me procura, vamos fazer o seguinte, após a célula você me procura para a gente tratar esse assunto, sobre alguma crítica, alguma sugestão que você queira dar. Então, corta logo esse momento da célula, não deixa que isso possa contagiar o teu ambiente celular. Outro problema que acontece na célula também são anfitriões que não correspondem. Anfitriões que não correspondem à célula. Então, ou seja, já na multiplicação, isso deve ser levado bem em consideração e bem diligente mesmo, a questão de anfitriões de célula. Porque um anfitrião que fica no quarto, um anfitrião que tenta manipular o grupo ou deixa um ambiente hostil à reunião de célula. Isso é um anfitrião que não corresponde. É aquele anfitrião que simplesmente lá cede o espaço, mas não participa da célula, ele fica no quarto, ele fica em outro lugar. Daqui a pouco ele começa a manipular o grupo, aquele ambiente começa a ficar hostil na reunião de célula. Então, como lidar com essas situações? E a gente sabe que as pessoas... normalmente quando fazemos casa de paz, as pessoas, eu queria que continuasse uma reunião, eu queria isso aqui toda semana, tal. Mas uma reunião de célula é algo assim muito, muito, muito importante. É um compromisso, na verdade. É um compromisso semanal que o anfitrião, que o líder de célula, os membros têm de estar se reunindo ali na casa. E quando o anfitrião ele começa a não corresponder, isso acaba também gerando um clima, um ambiente hostil àquela reunião. Então, como lidar com essas situações?
O líder ele deve admoestá-lo em amor e mostrar o seu papel no grupo. E se os problemas continuarem a persistir, a solução é mudar o local da reunião. Então, o líder deve procurar conversar com ele em amor, mostrar como pode melhorar para que aquele ambiente possa fluir com naturalidade, possa fluir bem. E se aquele problema persistir, então procura o supervisor, que o supervisor vai estar te ajudando a solucionar esse problema, que no final das contas o melhor é mudar o local da reunião, se a coisa não tem acontecido bem. Então, por isso que é muito importante, na multiplicação de uma célula, a gente avaliar bem a questão do anfitrião, a questão do espaço, onde vai ser realizada uma nova célula. Então, ou seja, tem toda essa questão a ser considerada na multiplicação de uma nova célula. Temos também a questão do antagonista. Esse tipo de pessoa traz muitas dificuldades para o líder. E, geralmente, tem algumas características que lhe são peculiares. Ele muda de célula várias vezes, porque não se adapta a nenhuma delas. Sabe aquele nômade de célula? Fica de célula em célula. O cara não sabe... Está em todas as células da igreja. Está em todas e não está em nenhuma. Ele tem essa característica de ficar mudando de célula várias vezes, porque ele não consegue se adaptar a nenhuma delas. Ele sempre tem uma crítica aos líderes anteriores, então, ou seja, ele já vem para essa célula, mas ele já vem para essa falando já do seu líder anterior. Então, a gente sabe que o problema está nele, o problema não está na célula, porque ele já vem falando, ele vem para esse, daqui a pouco ele vai para aquela, e vai, as células que ele vão falando dos líderes que foram ficando para trás. Ele sempre, porque fulano era assim, porque ele faz dessa forma, aqui é melhor, aqui eu estou me sentindo bem e tal. Aí quando passa um período, daqui a pouco ele vai para outra, e o mesmo comentário que ele fez aqui, ele faz na outra célula. Então a gente deve ter muito cuidado com esses tipos de membros também, o denominado antagonista. Então por isso que é muito importante as reuniões de supervisões, as reuniões de liderança de célula, porque todo esse assunto, todos esses problemas, eles são tratados nessas reuniões, e os líderes, os supervisores, eles vão estar bem ligados nessas questões aí, e vai saber lidar bem com essas situações. Então, sempre ele tem uma crítica, como eu falei, aos líderes anteriores, e eles gostam muito de usar a expressão, os outros estão dizendo que. Então, ou seja, eles falam que os outros estão dizendo, mas na verdade é ele que está falando. Ele que está falando, que está fazendo toda aquela parafernália ali que gera divisão, que gera fechamento de célula. Então, devemos ter muito cuidado com esse tipo de membro, com esse tipo de pessoas que possa aí estar na sua célula. Então, como a gente deve lidar com essa questão? O líder ele deve se antecipar ao antagonista, procurando agir agir tão logo com qualquer situação alguma situação conflitante que possa surgir. Então, deverá ser firme para que o grupo ele fique protegido. Então, mais uma vez, aí, sinalizando que o líder ele deve agir em proteção ao grupo da célula, a seu grupo. Ele deve agir, ele deve ser firme para que o grupo ele fique protegido. Porém, ele deverá ter habilidade para não rotular o antagonista. Então, ou seja, aquela preocupação de proteger o grupo e também de preservar a pessoa. Porque a gente não quer expor ninguém, a gente não quer mostrar que o grupo está assim porque foi fulano, o grupo está assim porque foi culpa daquela pessoa que estava aqui, que já está em outra célula. Então, ou seja, isso não é o papel do líder. O líder ele tem que agir protegendo, sim, o grupo, mas também ele deve também se preocupar a não estar expondo pessoas, a não rotular o antagonista. Então, quando necessário, deverá indicar a ele um lugar adequado para o tratamento. Então, se o problema persistir, procura lá o supervisor, procura o pastor, procura o supervisor, então procura ajuda para que esse problema também possa ser solucionado. Então, se esse antagonista está dando um certo trabalho, um certo problema na célula, então você já indica ao supervisor para que esse antagonista, essa pessoa, ela possa ser tratada. Ela possa ser tratada lá pela supervisão, pelo pastor, enfim, para que esse problema ele possa ser sanado, possa ser solucionado aí no nome de Jesus. Outra questão bastante interessante também, até engraçada também, são as crianças indisciplinadas na célula. Então, eu como líder de célula jovem também, tinha uma célula na minha casa que tinha muita criança, que a gente já estava fazendo uma microcélula, uma célula dentro de uma célula. Então, era a situação um certo quanto
complicado, entre aspas, também, porque muitas vezes a gente queria se concentrar tal, e era muita zoada, que tinha muita criança pequena tal, e às vezes a gente ficava maluco lá, sem saber o que fazer. Mas uma repreensão pública pode inibir os pais de levarem, pode inibir os pais a levarem seus filhos na reunião. Mas se o problema ele persistir, pode sobrecarregar o anfitrião. Então é uma questão um tanto quanto delicada, porque os pais muitas vezes eles levam seus filhos, alguns têm a consciência, eles seguram seus filhos, mas a gente sabe como é criança, né? Criança às vezes não tem como segurar às vezes. E às vezes quando a gente vai falar publicamente ali com os pais, às vezes pode ser que eles não gostem, às vezes podem deixar de ir para a célula. Então é um problema um tanto quanto delicado. Então, se os pais eles forem novos convertidos, ou seja, novos na fé, a gente tem que agir com cautela, a gente tem que agir com bastante paciência. Mas se eles já forem maduros, maduros ali na fé, já forem antigos, então a solução é uma conversa objetiva, uma conversa clara, em particular. E se é necessário, a orientação pública sobre o problema. Então, ou seja, sempre procura tratar de forma particular. Nunca tente expor aquele problema na célula, colocar aquele problema no grupo. O líder tem que agir sempre em proteção ao grupo. Então, se esse problema acontecer, então procura lá. Os pais da criança, se forem novos convertidos, haja com paciência, tenha bastante calma. Se possível, peça orientação a seu supervisor. E haja com paciência, haja com calma, de forma que eles não saiam da célula, porque a intenção não é dividir, a intenção é integrar pessoas, a intenção é trazer pessoas. E a gente deve agir com bastante paciência se eles forem novos convertidos, mas se eles forem já pessoas maduras, então já tem uma conversa clara, digo, fulano, vamos dar um jeitinho da gente ver o que a gente pode fazer para segurar os nossos filhos, o que a gente pode fazer para melhorar. Então, a situação que acontecia lá na minha célula era que tinha bastante criança, a gente fazia uma microcélula. Então, você também pode, não estar anexado nesse estudo, mas você pode estar procurando aí nossa supervisão, nosso pastor. Se for um caso semelhante seu, você pode estar nos procurando que a gente vai te orientar. No nosso caso lá, a gente fazia uma microcélula. Então, ou seja, toda semana a gente colocava uma das mães para ficar responsável por aquele grupo de crianças. Então, eles ficavam em um ambiente separado do nosso e tinha uma programação também especial para eles. E realmente a coisa estava funcionando. Então, toda semana ficava uma das mães com aquele grupo. E se for uma realidade sua, então nos procura supervisão, procura o nosso pastor, que a gente te orientará, te dará uma orientação de como passar por essa situação. Porque tem a questão também de ambiente, que às vezes tem espaço, tem lugar que não vai ter espaço para ter um momento desse, uma microcélula de crianças. Mas, enfim, a gente está falando aqui de inimigos do modelo celular, problemas que se levantam aí no modelo celular. E se tem problema, a gente tem que solucioná-los, no nome de Jesus. Passando na questão dos erros, dos problemas, ou melhor, nós agora iremos falar sobre erros a serem evitados no modelo celular. Erros a serem evitados no modelo celular. Então, todas as pessoas, elas cometem erros. Claro, obviamente. Porém, alguns trazem sérias consequências. O propósito é ajudar a superar os obstáculos que possam paralisar o sistema celular. Então, uma coisa é saber que errar é humano e outra, bem diferente, é acomodar-nos ao erro. Então, é aquela coisa, sabemos que errar é humano, mas outra coisa é você ficar permanecendo naquele mesmo erro, incorrendo no mesmo erro. Então, um dos erros é aquele líder que faz todo o trabalho na célula. Sabe, o líder, ele não está ali com toda a tarefa a ser feita por ele. O líder, ele é um facilitador daquele grupo. Então, ele só vai orientar, ele vai estar à frente, é aquela pessoa que vai responder pelo grupo, mas ele não está com todo o trabalho ali para ser feito por ele. Ele vai ficar cansado, ele não vai treinar novos membros que podem ser líderes. Então aprenda, você que está sendo preparado para liderar, então aprenda a delegar e ensine adequadamente.
Delegue aos membros da célula as tarefas mais variadas, como preparar o louvor, o lanche, telefonar, visitar, convidar, ministrar o estudo, orar, etc. Enfim, isso a gente tem feito nas nossas células. A gente, cada célula, a cada membro, a cada semana, cada um tem uma tarefa. Ah, você vai ficar responsável por isso, você vai ficar responsável por aquilo. Então, enfim, o líder ele não deve ficar com toda essa tarefa, com toda a programação da célula para ele mesmo fazer, porque certamente a coisa vai complicar e ele não vai ter tempo nem para ele. De quem dirá preparar um novo líder. Então, aprenda a delegar as funções, a programação de cada célula semanal, a escolha de um louvor, de como é que vai ser o lanche, a questão de visitantes, que é uma questão que é para todos trazerem, mas você vai ficar responsável pelas visitas essa semana, você vai ficar responsável pelo lanche, a administração do louvor vai ficar, a escolha das canções vai ficar com você, você vai ministrar a palavra, enfim, é algo dinâmico, é algo onde todos participam ali na célula. Pronto, questão de louvores, de quantos louvores podemos colocar numa célula. Sabe assim, acho que para início uns 2 louvores tá ótimo, porque assim tem um tempo para a célula, ela não pode também se estender demais naquele horário determinado, porque as pessoas elas têm a questão do deslocamento, tem a questão do anfitrião, então assim tem aquele tempo determinado. Pode. Essa questão não é uma questão assim meio mecanizada, se pode ser um início ou no final. Cada célula tem a sua característica, é isso. Isso, porque a questão da programação em si, nós temos a nossa programação, mas não necessariamente ela tem que ser naquela ordem. A gente pode começar com o lanche, terminar na palavra, a gente pode inverter a ordem, porque vamos lá, vamos colocar uma célula de pessoas que largam de uma faculdade ou largam de um trabalho. Essas pessoas vão chegar lá morrendo de fome. Então, ou seja, essa célula, o ideal é que já comece já no lanche. Porque todo mundo já lancha, aí já fica aquele ambiente já mais descontraído e tal. E quando termina, a gente pode começar a célula. Pode inverter, não tem problema. Contanto que tenham todos os momentos, as programações. No começo. Isso. Aí porque, às vezes, a pessoa acaba não se concentrando quando chegou do trabalho, já chegou direto da faculdade, chegou direto do trabalho, e quando essas pessoas chegam lá, a barriga está com fome, né? Aí quando já há um lanche logo no começo, então já come, já fica tranquilo ali, e a célula vai fluir muito bem ali. Então, líder, você não tem todo o trabalho, não é seu na célula. Então, delega funções para as pessoas, no nome de Jesus. Então, líder que não participa também das reuniões do seu grupo de discipulado e nem acata orientações dadas pelo supervisor. Isso é um erro também para ser evitado. Então, é aquele líder que não se preocupa em participar do seu grupo de discipulado, é aquele líder que não acata as orientações dadas pelo seu supervisor. Sabe, porque quando o supervisor ele dá uma orientação ao líder, essa orientação ela já veio do pastor. O pastor ele passa toda a direção, ele passa toda a orientação para os supervisores, e os supervisores eles vão estar distribuindo essas orientações para os seus líderes. E aquele líder que não acata essas orientações, não se submete à orientação do seu supervisor, isso é um erro gravíssimo também que deve ser evitado. Então, liderar a célula requer comprometimento e requer muita responsabilidade. E por isso é inadmissível que um líder deixe de participar das reuniões do seu GD, pois nelas é que será orientado com relação às diretrizes e a caminhada da sua igreja local. Então, é nas reuniões de liderança onde as direções que vêm do nosso pastor, elas serão dadas para os líderes. Então, é imprescindível, você não pode deixar de faltar as reuniões de liderança, as reuniões do seu grupo de discipulado. Outro erro a ser evitado é quando um líder se afasta ou se recusa a seguir as orientações dadas pela liderança. Então, uma célula deformada, ela não se desenvolve.
Uma célula doente, ela não vai para frente, ela não vai se desenvolver. Porém, células saudáveis, elas se multiplicam. Células saudáveis se multiplicam. Por isso, reveja continuamente os princípios do sistema de célula. Não invente coisas que, em sua opinião, podem funcionar. Siga sempre as orientações dadas pelo seu supervisor. Então, se a gente tem um cronograma, se a gente já tem um trilho a ser seguido, então siga aquele trilho. Se tem alguma coisa assim, que uma opinião sua, mas não coloque em prática, sabe? Procura teu supervisor, procura o pastor, mas não coloque em prática por conta própria. Porque isso também vai gerar como se fosse uma insubmissão, uma rebeldia, porque um trilho foi dado, uma orientação foi dada. Então, nós devemos seguir. Sabe, a gente falou há pouco sobre a questão do louvor, a questão do lanche, a questão, sabe, a gente tem alguns momentos na célula, mas não necessariamente eles podem ser na ordem, todos na ordem que é orientada. O lanche pode ser no início, pode ser no final, contanto que tenha os momentos. Mas, assim, se é algo extra, algo específico que você queira acrescentar na célula, então, prontamente já não faz de cara, não. Procura a direção, procura a orientação, que certamente o teu supervisor vai te orientar de como proceder. Então, o líder ele deve seguir as orientações dadas pela liderança da igreja. Isso é imprescindível. O líder ele deve seguir as orientações dadas pela igreja. Assim, afinal, nós somos um corpo. Temos que trabalhar em unidade. Não tem como minha mão ir para lá e a minha perna ir para lá. Não tem como. Somos um corpo e temos que caminhar na mesma direção. Na mesma direção. Então, líder que aconselha inadequadamente. Saiba reconhecer seus limites para aconselhar. Isso é fato. Vamos colocar aqui que uma célula de jovens, mas nessa célula de jovens ela é liderada por uma pessoa que não é casada, mas o problema é em relação a casamento. Então, você que está liderando essa célula, que não é casado, então não invente de dar o conselho, a orientação para essa questão de um casamento, não. Afinal, porque você não tem experiência, você não é casado. Você não sabe lidar com essa situação. Então, reconheça seu limite para aconselhar. Seja humilde e reconheça seu limite. Não tenha medo. Essas pessoas elas vão respeitar, por você ser sincero. Eu digo, eu não tenho como aconselhar uma situação como essa. Não tem como. Então, se o problema for muito difícil de se resolver, leve ao seu supervisor ou ao seu pastor. Pode. As células, geralmente elas são divididas assim, por características, né? Assim, faixa etária, às vezes célula de homens, célula de mulheres, célula de jovens, células de pessoas mais maduras, células de crianças. Mas, assim, eu participo de uma célula de jovens, mas eu sou casado, né? Aí, pronto, a minha líder, Micaela, ela não é casada, mas, se for um problema de casamento, ela não vai poder resolver. Aí ela vai ter que passar para... ali uma célula jovem, mas uma célula mista, né? Porque há homens e mulheres. Uma célula mista. Uma célula mista. Então, ou seja, quando há limitações assim, quando há problemas que não está ao teu alcance para você aconselhar, para você orientar, então saiba reconhecer o seu limite. Diga, olha, isso aqui eu não tenho como, então eu vou procurar a supervisão, eu vou procurar o nosso pastor, para que uma orientação melhor seja dada. Porque a gente não vai colocar os pés pelas mãos aí, não tem como. Isso. Isso. Isso, para a gente não estar dando orientações, direções, conselhos errados aí, e às vezes acontece lá o pior lá na frente, o mal, e essa pessoa vai dizer, foi o conselho que Tiago me deu, foi o conselho que aquela pessoa me deu, eu segui o conselho que ele me deu, se deu mal. Então a gente tem que ter muito cuidado nessas questões também. Erros a serem evitados, é o que estamos falando. Então, deixar de desafiar e pregar e preparar novos líderes.
Isso é um erro também que deve ser evitado. Você deixar de desafiar os membros de sua célula e deixar de preparar novos líderes, que a gente viu na aula passada aqui, sem preparação de líderes não tem como multiplicar novas células. Então, um líder que não se preocupa em delegar tarefas, em dar oportunidade para outros, em mentorear novos líderes, dificilmente multiplicará a sua célula. Isso aí já entra lá naquela questão do líder que quer fazer tudo. O líder que quer fazer todas as coisas ali ao mesmo tempo. O cara quer bater o escanteio lá no futebol e correr para cabecear. É uma coisa impossível. Então, o líder que não se preocupa em delegar lá as tarefas, as funções, dar oportunidades para os outros, mentorear novos líderes, essa célula dificilmente vai se multiplicar. Não vai multiplicar. Então, é muito importante procurar identificar líderes em potencial na sua célula e desafiá-los a crescer, enviando-os para esse curso, que é o curso de capacitação da nossa igreja. Então, um bom líder acompanha bem de perto o seu liderado. Então, você que é um bom líder de célula, então aquele seu auxiliar, você tem que estar coladinho ali com ele, tem que estar caminhando junto ali com ele. Ele é o Moisés e o Josué, tem que estar pertinho, tem que estar juntinho, os dois juntos ali. Então, na ocasião oportuna, o líder deve encorajá-lo a assumir uma nova célula. Então, ou seja, quando vai chegar aquela ocasião oportuna e aquele líder já vai estar preparado, e você deve encorajá-lo a assumir essa nova célula em nome de Jesus. Então, ou seja, você deve dar oportunidade, você deve delegar funções, você deve mentoreá-los para que eles possam ser preparados e, consequentemente, ser líderes de novas células. Tem aquela questão, ainda no assunto erros que devem ser evitados, do supervisor ou do líder que impõe metas exageradas. Então, metas elas devem ser mensuráveis e alcançáveis. As metas elas não podem ser inatingíveis, aquelas metas extremamente exageradas. Não tem como. As metas estabelecidas para a célula, elas devem ser razoáveis, para que não haja desânimo e sim um estímulo e desafio para toda a célula. Sabe, não é aquela meta que, tipo, quando as pessoas olharem para aquela meta, fica, meu Deus do céu, não tem como a gente cumprir essa meta. É igual a pessoal que trabalha com vendas em shopping centers, em lojas, enfim, que quando a direção da loja dá aquela meta, quando os funcionários olham, eu digo, meu Deus, não tem como a gente bater essa meta. Aí já começa a trabalhar desanimado, porque é aquele pessoal que trabalha comissionado, e quando vê aquela meta, digo, caramba, já colocaram essa meta para a gente não bater. Então, quando metas exageradas são postas assim, então, ou seja, isso traz um certo desânimo para o grupo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tem que ser assim, metas razoáveis, que o pessoal olhar assim, caramba, vamos trabalhar que a gente vai conseguir alcançar aquela meta, a gente está quase lá. Então, ou seja, tem que ser metas razoáveis. Então, o supervisor ele tem que ter esse cuidado. O líder também tem que ter esse cuidado ao colocar metas muito exageradas para o seu grupo, para a sua célula. Então, não imponha suas próprias metas. Apenas implemente as que são estabelecidas pela igreja. É aquela questão lá de você não colocar simplesmente as suas ideias lá em prática na célula. Então, se é algo que está saindo do contexto lá do trilho, das orientações, então não faz isso já de cara, não. Já procura a tua direção, procura o teu supervisor e pede orientação para esse assunto. Então, essas metas exageradas devem ser... a gente deve ter uma certa preocupação com isso. Não coloca lá as tuas próprias metas e coloca lá aquelas que são estabelecidas pela igreja, de forma que todos os membros da célula eles estejam envolvidos lá naquele cumprimento daquela meta. As pessoas, elas reagem melhor quando são motivadas do que quando são obrigadas a acatar algo que está acima das suas forças. Então, veja aí, é uma dica boa. As pessoas, elas reagem melhor quando são motivadas. Isso aí é fato. Quando a gente recebe uma motivação, quando a gente, vamos lá, tu vai conseguir, a gente vai conseguir alcançar isso. Então, ou seja, isso aí contagia. Mas aquela questão de que, você tem que fazer, você tem que fazer. Então, quando isso passa de uma motivação para uma obrigação, isso já sai de um campo motivador para um campo obrigatório. Isso já acaba trazendo um certo peso para
alcançar essa meta. Então, devemos ter muito cuidado também aí com metas exageradas. O sétimo tópico, o sétimo erro a ser evitado é não direcionar os membros da célula para a igreja. Olha aí. É não direcionar, tipo, se converteu, aceitou a Jesus lá na célula, ótimo. Primeiro passo, grande passo foi dado. Entregou sua vida para Jesus. Mas o líder acaba não direcionando o membro lá que aceitou a Jesus na célula, não acaba direcionando, não acaba orientando ele e está participando da grande celebração, dos cultos, da programação da nossa igreja. Então, se os membros participam somente da célula, ele perde sua identificação. E além de ficarem isolados, tornam-se vulneráveis. Os lobos atacam as ovelhas que se afastam do rebanho. Olha aí. Então, para evitar isso, esforce-se para trazê-los à igreja. É uma questão de trabalho mesmo. Então, a pessoa ela aceitou a Jesus na célula, ela aceitou ela naquele ambiente familiar, no lar. Então, ela está acostumada a estar ali naquela célula, um ambiente ótimo, que a gente sabe que é muito bom estar numa célula. Mas você também deve encorajar essas pessoas a participar das celebrações, dos cultos na igreja. Então, para isso, há trabalho. Sabe, às vezes você tem que se disponibilizar a buscar essa pessoa, a estar ligando, a estar ali perto. Eu vou te buscar em casa se necessário, mas vamos lá. Então, mas não deixa as ovelhas ali longe do rebanho, não, porque as ovelhas perdidas lá, afastadas, os lobos vêm e pode pegar as ovelhinhas lá. Então, não deixa as ovelhas se afastar do rebanho, não. Organize uma forma de despertar neles o interesse de participar da grande celebração, que é os cultos, e não apenas da reunião semanal da célula. Então, na igreja, ele receberá um alimento mais sólido do que na célula. Isso é fato, a gente sabe que ali na célula a gente sim compartilha da palavra que foi ministrada na grande celebração do culto, mas é de uma forma mais resumida, de uma forma mais descontraída, de uma forma onde as pessoas elas também podem sim compartilhar, mas na igreja a gente recebe isso de uma forma mais detalhada, a gente recebe de uma forma mais sólida do que na célula. Então é muito, muito importante as pessoas participarem também dos cultos e não somente das células. Uma questão também a ser evitada, um erro, é o líder que aproveita da intimidade que a célula proporciona para alcançar objetivos pessoais, ou o líder ou qualquer outro membro. Então, veja só, é uma pessoa que aproveita a intimidade que aquele grupo já tem para alcançar objetivos pessoais. Já começa a agir com interesses pessoais. Um líder que se envolve pecaminosamente com algum membro da célula, ou que usa a célula para ganhar qualquer tipo de vantagem, causa um mal terrível. Se as pessoas notarem um interesse mesquinho, ficarão desanimadas e não voltarão mais. Olha aí. Então, é aquele líder que, se tem algum membro na célula que trabalha em uma determinada área, ou faz isso, aquilo, então a gente começa a perceber que ele está se aproveitando da intimidade que a célula tem. Isso acaba trazendo um mal também para a célula. Se as pessoas notarem que isso está acontecendo na célula, elas acabam ficando desanimadas. Isso. Desestimula muito. Quando só fica... E o grupo já é um grupo pequeno, considerável, uma célula. Aí a gente entra dentro daquele grupo, o próprio líder gerar uma divisão, aí já fica um pouco complicado. Ele já começa a aproveitar da intimidade que aquele tem naquele grupo e as pessoas acabam percebendo, isso vai gerar uma divisão e as pessoas vão embora. E não voltam mais. Fica chato. Fica muito chato. Aquele líder também que mente ou omite dados para aparentar que está tudo bem. Veja aí. Que geralmente tem as reuniões de supervisão, as reuniões de liderança para saber como é que estão os números, saber como é que estão os dados da célula, como é que tem acontecido as células. Então é aquele líder que a célula sabe não está nada bem. Mas quando o líder chega na reunião lá, ele fala, está tudo fera, as coisas têm acontecido bem, as pessoas têm chegado, está tudo indo muito bem, mas na verdade não está indo bem nada. Então é aquele líder que mente, aquele líder que omite os dados para mostrar que está tudo bem, está tudo a mil maravilhas a célula. Então isso proporciona uma falsa base de dados.
o que prejudica as projeções feitas pela igreja. Então é aquela coisa, a igreja impõe lá a meta da célula. E quando é na reunião, o líder daquela célula fala que a meta a gente já está alcançando, já estamos chegando lá, já estamos conseguindo isso que foi proposto pela igreja, mas na verdade não está. E isso acaba trazendo traz uma falsa base de dados. Vai ser colocado na igreja, na supervisão, que aquela célula está indo bem e as coisas têm acontecido daquela forma, quando não tem acontecido. Então, isso vai gerar uma falsa base de dados e vai prejudicar as projeções feitas pela igreja. Porque se o líder está dizendo que está tudo bem, então o supervisor está acreditando que vamos multiplicar tal mês, vai ser em tal casa, vai ser tal líder que vai para aquela casa, mas quando na verdade não tem nada. Não tem nada. E mentir impede que seja ajudado. Ao dizer a verdade, é possível saber em que o líder pode ser ajudado. Então, quando o líder fala, realmente está um pouco complicado, eu estou precisando de ajuda nesse sentido, estou precisando de ajuda nessa área. Então, quando o líder ele é sincero, quando o líder chega falando a verdade, então a supervisão, os pastores têm como ajudar, porque a gente sabe o que está acontecendo na célula. Mas quando isso é omitido, quando isso o líder ele mente a respeito dos dados do que tem acontecido na célula, então fica difícil da gente entender o que está passando pela célula e fica difícil da gente ajudar, porque a gente não sabe do que se trata. Então, o líder ele tem que ser sincero, ainda que esteja mal, ainda que as coisas não estejam indo bem na célula, a gente precisa ser sincero. Afinal, Deus é verdade. Então, para que a gente agir com mentira, né? Então, a gente tem que falar a verdade a respeito de como tem acontecido as reuniões. E, por fim, para a gente finalizar a aula de hoje, é por que a minha célula não cresce. Por que minha célula não cresce? Em primeiro lugar, o líder não ora. O líder não ora. A gente sabe que tudo passa pela oração. É o líder que não ora, é o líder que não intercede lá pelos membros da célula. É aquele líder que só se preocupa na célula no dia da célula. Se a célula é na sexta-feira, quando é na sexta-feira, meia hora antes de começar a célula, ele fica louco. A célula é hoje, vamos embora, vamos começar. Não, a célula é todo dia, gente. A célula se reúne em um dia específico, mas a célula acontece todo dia. Todo dia a gente tem que estar em contato com os membros, em contato lá com os líderes auxiliares, com a supervisão. A célula é estilo de vida, é DNA, é estilo de vida. Então, é aquele líder que não jejua, aquele líder que não propõe um jejum lá no grupo celular, o líder que não se prepara para a reunião de célula, só pega lá o estudo em cima da hora, não jejua lá no dia da célula, não se prepara lá no estudo da palavra, não prepara o ambiente, enfim, só se prepara lá em cima da hora, ele não se prepara para... Isso.